Shalom, continuando um estudo, e agora você vai entender por A e B do porquê que haverá ainda um terceiro templo construído em Jerusalém no mesmo lugar. Bom, vamos lá. A Bíblia Sagrada no livro de Daniel, na época do profeta Daniel, fala ali nos capítulos, por exemplo, a partir do capítulo 7, no 8 principalmente, no 11 e no 12. E no 9 também, da profecia das 70 semanas de anos, né? É bom pesquisar quem não tem este conhecimento sobre este assunto. Tem um vídeo no meu canal explicando sobre essas 70 semanas de anos, que as pessoas elas não entendem o caráter da grande tribulação que vai vir no final. Por isso que elas não entendem do porquê que a igreja ela não vai passar, e quando eu falo igreja eu não falo instituições religiosas, placas, CNPJ, placas de denominações, pessoas, aglomerados de pessoas que se reúnem, que se auto-intitulam igreja tal e tal. Não, eu falo de pessoas que estão incluídas no corpo mítico espiritual de Cristo, que são pessoas que são mais do que salvas. São pessoas que, além de serem salvas, foram justificadas, sim, estão se santificando, foram santificadas. E estas pessoas, elas têm os principais mandamentos que Jesus ele pediu assim que ele iniciou ali com os discípulos, dizendo: ide por todo o mundo, pregando o evangelho, batizando, né, e fazendo discípulos. Então, a partir de então, a igreja de Cristo se constitui nisto, em alunos, em discípulos que vão seguindo a Cristo e que então vão sendo dotados dos dons espirituais à medida da busca e à medida também tanto da procuração pessoal como também da vocação, como também de uma eleição que Deus ele tem com aquelas pessoas em especial, em particular. Então, aquelas pessoas ali das quais Cristo, a Bíblia ela fala que Cristo ele chamou 5 ministérios masculinos na Bíblia, que é aonde que a igreja ela está fundamentada, que são os 5 ministérios de Cristo. É Cristo quem chama o apóstolo, o profeta, o evangelista, o doutor, mestre, professor e o pastor. Então isso está escrito nas cartas do apóstolo Paulo. É Cristo quem fez, é Cristo quem chama. Então estes homens de ministérios, e quando eu falo ministérios novamente, não entenda isto como instituição, né, um CNPJ, uma placa de igrejas, como nós foi ensinado. Ministério que eu digo é ministério pessoal, porque Cristo fez alguns e deu alguns por apóstolos, enviados, emissários, né, profetas, né, que não são simplesmente pessoas que têm dom de profecia, evangelista, doutores, e isso está escrito nas cartas de Paulo. Amém? Algumas pessoas, inclusive eu inclusive estou saindo fora do tema, chegam a dizer que não tem mais profetas no Novo Testamento. Da mesma forma que não haviam no Antigo Testamento, de fato, mas isto é totalmente antibíblico. Existem profetas no Novo Testamento, sim, após a Nova Aliança. As pessoas elas não sabem ler o que está escrito na Bíblia. A Bíblia, antes de Cristo morrer ainda, no Novo Testamento ali, o que está escrito é que a lei e os profetas profetizaram até a chegada de João. Profetizaram até João. Então, é vindo o reino de Deus, da qual se emprega a força para se apoderar, né, porfiar e por entrar pela porta estreita. Lutai, né, se esforçai por entrar na porta estreita. Então, a Bíblia está falando que os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram até vir João, profetizaram a respeito do Cristo, até o último profeta que profetizava a respeito da vinda de Cristo. Então, veio Cristo, o reino de Deus vindo em carne humana, que está no meio do povo, ali, para que a partir da sua morte ele forme um corpo, o qual é chamado de igreja. Por isso que as pessoas também não entendem, faz uma confusão tremenda em toda a Bíblia, dizendo que a igreja, que eu já falei
novamente, que não é todas as pessoas que dizem que são cristãs. A igreja é uma minoria, são pessoas que têm obras, boas obras, elas foram consagradas, essas pessoas elas vão atrás das almas, essas pessoas elas têm galardão, elas têm dons de Deus, elas têm galardão para receber quando elas forem arrebatadas. Elas ganham almas. Então, a Bíblia, ela especifica o ensinamento, nos ajuda, mas só que as pessoas elas misturam tudo num pacote só e tudo é igreja e Israel também é igreja e por isso que a igreja, entre aspas, para eles, acabam entrando dentro da grande tribulação. É algo totalmente antibíblico. Contextualizando, a Bíblia toda é antibíblico. A igreja de Jesus Cristo, que é a igreja espiritual, digamos que de uma congregação tem 100 pessoas, 5 lá dentro, até 10, muitas das vezes, ou talvez até menos, são pessoas espirituais, são pessoas que estão ativas no corpo de Cristo. E que eu falo que não estão, assim, usando, né, um ministério ali com o microfone na mão. Não, são pessoas que de fato, são pessoas que estão espiritualmente incluídas no corpo de Cristo. Estas pessoas, elas vão ser arrebatadas. O restante, a grande maioria esmagadora, vai ficar. Então, essa aqui é uma verdade que eu sei, eu tenho absoluta convicção e certeza. Isso daqui não é arrogância. Isso daqui eu sei, de particular, eu vi muita coisa, eu sei de muita coisa, que muitas pessoas estão falando mentiras e elas vão pagar um preço altíssimo. Então, como eu já disse, a Igreja de Jesus Cristo, ela não entra na grande tribulação. É por isso que as pessoas elas têm que fazer um grande esforço e malabarismo bíblico com os versículos para colocar Israel como se fosse a igreja e as nações também como se fosse parte da igreja. Porém, quando chega nos textos que falam a respeito do reino de Cristo, do reino milenar e do reino eterno de Cristo, quando já está no estado eterno, quando ainda assim há profecias para as nações em específico, profecias para Israel fisicamente em específico, e há ali promessas ainda assim adiante para a igreja. Então, há três grupos distintos, separados, sempre foi assim, para Deus: as nações, Israel e a igreja. E quando você coloca tudo num pacote só, você faz um malabarismo com o restante das profecias que muitas pessoas não têm conhecimento. Eles falam muito de que foi ensinado o pré-tribulacionismo, de que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação, mas eles mesmos nem leram a Bíblia, eles mesmos nem têm conhecimento da Bíblia. Aí agora que alguém apresenta para eles uma suposta revelação que parece que faz muito sentido porque eles não têm conhecimento, eles aceitam. Por quê? Porque eles vão falar a respeito de um arrebatamento que é junto com a segunda vinda de Cristo, o que é totalmente insustentável e antibíblico. Por quê? Porque tem que fazer todo este malabarismo, colocar a igreja junto com Israel. A igreja agora é o Israel de Deus, as nações agora não são mais nações gentílicas, elas são Israel de Deus. Eles fazem um malabarismo muito grande, que isso daí fica insustentável quando Jesus ele vem, né? Quando ainda tem o templo de Ezequiel no capítulo de número 40 a seguir do livro, que continua sendo sacrifício sendo feito, que o príncipe e também os sacerdotes da linhagem de Zadok vão prosseguir na linhagem levítica aqui, sacrificando, o que é escrito em vários textos do Antigo Testamento. As pessoas não lêem a Bíblia e querem ensinar escatologia, e por isso dá nisso. Então, após Cristo vir aqui, o reino de Cristo ser aqui, porque existem vários textos no Antigo Testamento do reino de Cristo aqui na Terra, as pessoas elas não têm conhecimento porque elas não querem ler a Bíblia. É a Bíblia mesmo que está dizendo, como no livro de Isaías, você pode pesquisar. Quando fala do reino de Cristo, quando ele então vir e que o mundo se encherá do conhecimento de Deus, como as águas, os oceanos cobrem a terra. Também de igual forma que o leão e o cordeiro pastarão juntos, e também a criança de colo brincará com a áspide, com animais venenosos, e nenhum mal se dará no monte, ou seja, no reino do Senhor. E está escrito também que o menino que morrer aos 100 anos é porque ele não se arrependeu, ele não viveu uma vida de arrependimento, ele viveu uma vida de pecado, mesmo aqui com Jesus Cristo aqui, reinando a partir de Jerusalém. Então, a Bíblia ela fala disso daqui, de que Jesus ele estará aqui na terra com a igreja, com parte da igreja, com os santos do Antigo Testamento que vão ressuscitar também. E
haverá o reino de Cristo para restaurar todas as coisas, como está escrito nas cartas de Paulo, o qual Jesus, ele entregará tudo em perfeição a Deus, assim como era no Éden, porque se restaurará também a longevidade de vida dos homens aqui na Terra. Eles passarão a viver 300, 400, 500, 600, 700, 800 anos, como era na época antes, né, do dilúvio, quando nós vemos no livro de Gênesis, no capítulo de número 5, aqueles homens que tinham longevidade muito grande em anos de vida. Então, a Bíblia, ela fala isso por quê? Porque ela fala que o menino que morrer aos 100 anos é porque ele está chamando uma pessoa de 100 anos de menino. É porque essa pessoa, ela era muito pecadora. Então é isso quando aqui Satanás ele já for preso, ele estiver preso durante esses 1000 anos e Cristo estiver reinando aqui na Terra. Bom, saí um pouco fora do tema, mas é necessário falar dessa forma. Por quê? Porque as pessoas elas não leem a Bíblia, elas querem ensinar. Elas não leem a Bíblia, elas acham que lendo Daniel e Apocalipse é o sumo, é o mais importante, fazem um malabarismo por não ter conhecimento pleno, não ter total conhecimento, não querem pesquisar mais porque acham que são donos suficiente da verdade, já conheceram o bastante e já podem ensinar os outros. Então, no livro de Daniel, por exemplo, como eu citei a partir ali dos capítulos 7, 8, 9, 11 e 12, por exemplo, ali, a Bíblia fala que o chifre pequeno, ele adentra no templo de Deus. E até mesmo lança fora, por terra, e também pisoteia os santos do Altíssimo, está escrito. Termos usados, sempre usados para o povo de Israel desde o Antigo Testamento. O povo de Israel foi chamado de santo, o povo de Israel foi chamado de eleito, o povo de Israel foram chamados de escolhidos. Isso daqui é um termo no Novo Testamento que também é usado e aplicado para a igreja dos gentios que estão se aproximando das raízes da fé em Abraão. Por meio da fé de Abraão, agora nós somos ligados à pessoa bendita de Jesus Cristo. Né? Por exemplo, a Bíblia fala a respeito de 3 árvores, e não é por acaso. Ela fala de uma oliveira, né, da qual tem a seiva, da qual alguns galhos foram quebrados, que são o povo de Israel, que foi quebrado, até um tempo de restauração, onde Deus vai, e Ele é poderoso, para enxertar novamente. Romanos capítulo de número 11, e que nós não devemos nos ensorbebecer, e nem se orgulhar jamais, de sermos essas pessoas que foram aproximadas de Deus, e eles então foram aquebrantados por uma cegueira, aquebrantados, né, cortados, arrancados, né, por um determinado momento, até que então o tempo dos gentios se completem, então Deus ele volte a tratar com o povo de Israel novamente, porque ele é poderoso para enxertar o povo dele na oliveira. Quando a Bíblia fala de oliveira, ela está se referindo à fé que liga Abraão e todas as famílias da terra e todos os gentios do mundo, porque de Abraão também não só veio Isaac, o qual é o filho da promessa. De Abraão também, Abraão teve filho com Quetura, com Queturá. Abraão também teve outros descendentes, tanto por parte de Ismael, da qual também Deus ele tem promessas para fazer deles grandes nações, como também por parte de Isaac, da qual vai vir Cristo. E por meio de Cristo, então, todas as famílias da terra vai ser abençoada, porque ele é a semente, ele é o descendente, do qual Deus também se referia à profecia desde o Éden, né, de qual viria da mulher, a semente da mulher, né, visto que é o homem quem tem a semente, mas a Bíblia ela fala que da semente da mulher, ou seja, não seria necessário uma relação sexual para que o Filho de Deus viesse ao mundo e se encarnasse. A Bíblia fala de algo sobrenatural. É por isso que no livro de Isaías também fala a respeito de uma jovem moça donzela, do qual também ela é virgem. E seria um sinal no mundo, do qual também ela traria ao Cristo, ao Messias, ao Emanuel, né? Traria o Deus estar conosco, né? Emanuel. Então a Bíblia ela está falando que é o sentido, eu falo Deus está conosco no sentido do nome, né, que é dado ali a Emmanuel, né? Emmanuel é o sentido de Deus conosco, Deus está conosco. Esse era o sinal que Deus daria para o seu povo. Então, retornando ao texto de Daniel, no capítulo de número 7, 8, 9, 11 e 12, fala a respeito do templo, da onde entram o
o anticristo, que ele vem ali daquele quarto animal, de Daniel capítulo de número 7, que ele está sendo representado por um império que vem após o Império Grego, que é descrito também no capítulo de número 8, pelo bode, que tem um chifre grande, que é aquele império de Alexandre o Grande, Magno, quarto século antes de Cristo, 334 a 323, quando ele morre no auge do seu poder. E então 4 chifres saem daquele chifre grande, que é Alexandre o Grande, ali no bode, que é o Império Grego. Esses 4 chifres, eles vão então ser os seus 4 generais, e nós já conhecemos essa história, que é uma história que tem nos livros de história e tudo mais. Isso daqui, inclusive o anjo ele está explicando no capítulo de número 8 e no capítulo de número 11, ele também vai falar a respeito destes 4 chifres, da onde que 2 em específicos vão ser do Reino do Sul e do Reino do Norte. Ele está falando a respeito de 2 chifres daqui, da onde que está acontecendo guerras ali naquela região, quarto século antes de Cristo, da onde que desses 2 impérios do Norte e do Sul, da região de Israel, não de dentro de Israel, mas acima de Israel, o Norte na Síria e no Sul, o Egito, né, que foi o Império Seleucida e o Império Ptolomaico. Quando esses impérios estiverem ali, né, de um deles ali então surgiria um poder diferente, um poder pequeno, o qual tomaria o poder do norte e também faria com que conquistasse, né, crescesse para o sul, para o leste e também para a terra gloriosa, conforme está escrito no livro de Daniel a respeito do bode que vence aquele carneiro com 2 chifres, que era o Império Medo-Persa, né, que foi o império anterior ao grego, que é descrito como o urso, de Daniel, capítulo de número 7, né, e que tem a sua representação na estátua, no capítulo de número 2 de Daniel, como os braços, né, o peitoral de prata daquela estátua do sonho de Nabucodonosor. Então tem tudo aqui uma correlação. Quando nós vamos ver, então, a partir deste quarto animal, da onde que vai surgir aí, né, os 10 chifres, e de um desses chifres vai surgir um chifre ainda, que é um chifre pequeno. Esse chifre pequeno que faz guerra contra os santos, esse chifre pequeno que vai sendo explicado, né, no decorrer do livro, nos capítulos de número 7, 8, como disse, 9, 11 e 12 em Apocalipse, por exemplo, em outros livros também, porque fazem muita correlação em quase todos os livros dos profetas fala do anticristo. Então, quando nós vemos que ele adentra no santuário, né, que é nos textos o mesmo contexto referindo ao templo físico, e que ele profana este templo, né, só pode ser profanado uma coisa que foi consagrada. Não tem como profanar uma coisa que já está profanada. Por exemplo, se no ano 70 depois de Cristo, o ano 70 depois de Cristo, nós conhecemos que houve ali uma profecia cumprida da parte de Cristo, do qual ele estava dentro daquele contexto do templo de Jerusalém, e apresentam ali, mostram para ele a estrutura, né, toda aquela beleza do templo de Salomão, né, que foi ali destruído e depois ele foi construído, né, na época de Esdras, né, Neemias, tem a construção da cidade de Jerusalém depois do cativeiro babilônico, tem toda essa história. Quando ele está naquele templo com os discípulos ali se admiram e ali falam, veja, mestre, a estrutura deste templo e tudo mais, então ele fala o quê? Que não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse então derribada. E após 40 anos destas palavras de Cristo, vem o Império Romano e com as tropas do Oriente vem e destrói ali o templo, né? Destrói o templo e fazem então uma abominação ali também, inclusive, né, na região. Passa poucos anos, ali no ano 100 e pouco, né, vem ali então também o imperador Adriano, é construído, há uma tentativa da reconstrução novamente do templo e tudo mais, e não conseguem fazer, né, essa construção novamente. Há um juízo de Deus ali naquele lugar, eles não conseguem fazer a construção nesta época. Então, vai passar ali um tempo e vai vir, né, o profeta Muhammad, né, que é o profeta do mundo islâmico, da religião islâmica. E ele vai construir aquele domo, né, no lugar do templo. Então, que para muitas pessoas, historicamente, vai dizer que aquilo ali seria
né? No caso, uma, uma coisa detestável no lugar santo. Então, quando nós vamos vendo isso dentro da Bíblia, né, de que, por exemplo, na época de Daniel, Daniel ele estava lá na Babilônia, no sexto século antes de Cristo, lá nos anos 500 e pouquinho antes de Cristo, após Nabucodonosor, com seu império, invadir a Jerusalém. Nas 3 deportações em que ele destrói o templo, que ele leva, né, a primeira deportação, jovens para a Babilônia, de família real e tudo mais, pessoas cultas e tudo mais. Aí ele destrói o templo, aí ele invade a cidade, depois aí ele mata muita gente, leva a outra deportação de pessoas e depois ele deixa ali, né, um restante de pessoas ali, lavradoras, pessoas mais necessitadas e tudo mais, acabam não levando para Babilônia. Durante 70 anos, o profeta Daniel ele fica na Babilônia e Deus então começa a mostrar todas as profecias apocalípticas, né, escatológicas, né, do tempo do fim para Daniel. Então nós vemos que Daniel, vendo tudo isso, olha, o templo já estava destruído por Nabucodonosor, mas Deus ainda veio para Daniel em visões e mostrou para ele os 4 animais, e mostrou a guerra que seria feita, e mostrou o 4º animal indo lá e destruindo o templo, ou seja, como é que Deus ele fez Daniel ver este templo sendo destruído, se o templo na época de Daniel já tinha sido destruído por Nabucodonosor. O que acontece? Vai passar ali mais de 300 anos e vai vir a época de Macabeus. Vai vir a época que não está escrito isso na nossa Bíblia comum, está escrito isso na Bíblia católica. Porque a Bíblia protestante que nós conhecemos hoje foi tirada alguns livros. A Bíblia protestante tem 7 livros a menos, e o livro de Macabeus é um livro que serve como um livro histórico, que conta a parte histórica da Bíblia do tempo anterior de João Batista, né, que é contado no livro de Mateus, e também do tempo ali do último livro do Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias. Então, nesse tempo que Deus não falou, que é considerado 400 anos, né, que Deus não levantou o profeta durante este período, e só depois então levantou João Batista, houve aí um período, né, um tempo chamado que está escrito no livro histórico de Macabeus, que está escrito na Bíblia Católica. Sei que algumas pessoas vão entrar com um monte de coisa aqui, mas aqueles livros servem como livros históricos. Porque essas pessoas elas não conhecem, né? Elas acham que porque Deus não deixaria preservar a Bíblia e vão entrar numa par de coisa nada a ver. Elas nem têm conhecimento nem de história e se julgam donas, né, da verdade como se soubesse de alguma coisa. Então, essa época de Macabeus, inclusive, que teve uma festa, né, deste período que não está escrito no livro da lei, que é a festa da dedicação que Jesus celebrou no Novo Testamento, ou seja, da onde que veio esta festa? Exatamente da época dos Macabeus, né, do livro dos Macabeus está escrito na Bíblia católica, né, da onde que nós herdamos a Bíblia protestante, que foi tirada aí alguns livros na época de Martinho Lutero, ou seja, há 500 anos atrás. Então, quando nós vemos isto na Bíblia, de que Cristo ele vai, por exemplo, a festa da dedicação, mas que festa da dedicação é essa? É a festa de Hanukkah, é a festa da qual, né, está escrito também no livro de Macabeus, é a festa da qual justamente se comemora a época em que os Macabeus, né, foram lá, os judeus e tudo mais, e conquistaram novamente, né, o território, o templo, das mãos do império de Antíoco Epifânio IV. Porque Antíoco Epifânio IV, conforme está escrito no livro de Daniel, no capítulo de número 11 e no capítulo de número 8, ele cumpre parcialmente, não integralmente, não totalmente, plenamente, mas isso acontece muito na Bíblia. Profecias que se cumprem numa parte e elas são uma tipologia, elas são uma forma de reflexo do que vai acontecer lá no futuro. Quando Antíoco Epifânio IV, o rei sírio, né, do reino do norte, conforme a profecia já estava a falar, que ele surgiria e então ele tomaria o reino do norte, né, de forma indigna, e então ele passaria então a fazer guerra, né, contra ali o outro reino. E então a Bíblia, me desculpem,
desligar um ventilador aqui. Então, a Bíblia, ela fala de Antíoco Epifânio IV, rei sírio, que nos últimos instantes ele vai à Terra Gloriosa, em Jerusalém, no templo. Por quê? Porque o povo judeu já tinha retornado da época do cativeiro babilônico, já tinham reconstruído as praças, muralhas da cidade, né, na época de Neemias, de Esdras, né, e depois na época do sumo sacerdote Josué, e também, né, de Zorobabel, as duas testemunhas lá do Antigo Testamento que vieram a construir, né, que vieram então ali a fazer parte daquela construção do templo, né, após, né, o templo de Salomão. Então, teve o primeiro templo, o templo de Salomão, teve o segundo templo, o templo de Esdras, né, e este segundo templo ele vai até a época de Jesus. Só que acontece uma profanação durante este período, em que depois que o povo retornou para sua terra, né, os judeus retornaram para sua terra, né, e eles passaram a construir as praças e as muralhas e tudo mais, naquela época antes de Cristo. Então, houve este cumprimento de profecia aí, que a Bíblia ela traz o império, né, grego contra o império medo-persa, representado no capítulo de número 8 de Daniel, que é o bode com chifre grande, como expliquei, que vai se quebrar esse chifre e vai se transformar em 4, que são os 4 impérios divisões do império grego. E do outro lado, o carneiro com 2 chifres, que é o Império Média-Pérsia, que hoje representaria o que é o Irã e parte do que é o Afeganistão. Então, a Bíblia ela está falando que destes 2 reinos em específico, destes 2 chifres agora que venceu, né, o Império Medo-Persa, que hoje é representado pelo Irã, hoje é o território do Irã, destes 2 impérios, que é o Seleucida, sírio, e o Ptolomaico, que é o egípcio, então surgiu aí um chifre pequeno, que foi Antíoco Epifânio IV, o qual ele comete estas situações que estão escritas tanto no livro aqui de Daniel, referente à pessoa do chifre pequeno, né, histórico, porque tem uma profecia, ou seja, relacionada ao futuro sobre este chifre pequeno. Então, este Antíoco Epifânio IV, rei sírio, ele comete essas situações, que é realmente parte da profecia do livro de Daniel, né, a respeito do pequeno chifre. Ele adentra em Jerusalém, ele mata muitos judeus, ele corrompe os sacerdotes, como eu já havia falado em outros vídeos. Isso está escrito na história. E ele então sacrifica porcas no altar de Deus no templo. Ele coloca um sacerdote falso lá, um falso profeta, digamos assim, e ele corrompe a nação para que eles obedeçam à lei e pequem, todos pequem contra Deus. Ele comete coisas terríveis. O que vem acontecendo, por exemplo, hoje em dia contra o povo judeu, é o que Antíoco Epifânio ele fazia, né? Coisas muito semelhantes ao que o Império Assírio fazia, por exemplo. Coisas que o Anticristo no futuro vai fazer com os seus seguidores, né? Com aqueles, né, que vão seguir a ele, vão ter esse mesmo espírito, né? É brutal, esse espírito demoníaco. Então, a Bíblia ela está dizendo que quando fala que o chifre pequeno ele coloca abaixo o santuário, ele destrói então o santuário e tudo mais. Quando mais tarde também acontece isso de fato, né, com o Império Romano, no ano 70 depois de Cristo, né, quando o Império Romano vem, como eu expliquei pelas palavras de Cristo, dizendo, né, quando virdes o abominável da desolação, está no lugar santo, quem lhe entenda, como profetizou o profeta Daniel, ele está falando também dessa profecia, ou seja, ele está falando, olha, se lembra do que aconteceu lá quando o profeta Daniel disse que vocês estão interpretando, né? Porque naquela época o pessoal estava pensando que se tratava de Antíoco Epifânio, o quarto, porque as profecias batiam nele. Até os dias de hoje os judeus acreditam nisso. Só que Jesus está falando, não, calma,
Isso aí foi histórico, mas daqui para frente, lá na frente, no futuro, vai acontecer de fato. Vai vir um abominável da desolação. Então ele está falando quem estiver no lugar santo, né? Quem estiver, quer dizer, na Judéia, fujam para os montes. Ele está falando num contexto de Mateus 24, todo um contexto judaico. Ele está falando quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Ele não está falando quem estiver no Brasil, quem estiver nos Estados Unidos, quem estiver em tudo quanto é lugar, fujam para os montes. Ele está falando quem estiver na Judéia, fujam para os montes. Ele está falando, ai das que estiverem grávida, ai, né? E orai também para que vocês não fujam num dia de sábado. Então ele está falando a respeito do povo judeu. Ele está falando mais tarde também, né, a respeito de que perseguirão, né, isso conectado ao livro de Lucas, né, capítulo de número 21, e Marcos, capítulo de número 13. É as mesmas coisas. Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Ele está falando dos mesmos eventos. Ele está falando, olha, vão perseguir vocês por causa do meu nome, vão perseguir vocês dentro das sinagogas. Ele está falando isso daqui a respeito também do tempo do fim. Quem que persegue dentro das sinagogas? Sinagogas não é a igreja de hoje. Tem uma diferença entre sinagoga e a igreja, né, instituição religiosa, um CNPJ de hoje. Tem uma grande diferença. Então ele está falando a respeito do povo judeu aqui em Mateus 24. O povo judeu, a quem ele está se referindo, ele está falando aqui. Então, esses contextos escatológicos, ele está falando a respeito do povo de Israel, do povo judeu. Isso aqui você tem que ter conhecimento do Antigo Testamento. Conhecimento lendo as Escrituras. Não precisa fazer curso, não precisa fazer faculdade. Não precisa sair lendo um monte de livro, é só você ler o que está escrito na Bíblia. Não precisa. Normalmente as pessoas veem nós com mais um pouco de palavras e tudo mais, e elas pensam que nós temos estudo em alguma coisa. Não, isso daqui é simplesmente o que está escrito na Bíblia. Isso daqui não precisa de ter curso, faculdade ou está aí baseado em um monte de livros. Isso aqui é simplesmente o que está escrito no Antigo Testamento. Qualquer hora, qualquer dia, eu vou nos versículos específicos e mostrar em todo o Antigo Testamento o que se refere, né, às alianças que Deus ainda tem com o povo de Deus, com o povo de Israel, que ele vai restaurar o povo de Israel, né, o povo judeu, os judeus, 2,5 tribos, estão hoje em Israel, em Jerusalém, alguns espalhados pelo mundo, mas só que ainda falta 10 tribos. As 10 tribos ainda que estão perdidas desde a época do cativeiro assírio, em 721 a.C. E Deus ainda lhe promete restaurar estes ainda pelo mundo. Então, a casa de Israel, realmente, o povo de Israel vai ser restaurado, o tabernáculo caído de Davi vai ser restaurado novamente. Então, a Bíblia fala de um reino físico de Cristo Jesus aqui na Terra, né? Como eu já exemplifiquei, existem outras passagens também. A Bíblia, ela mostra uma cronologia, ela mostra em tudo ela mostra, ela dá nome de países, ela dá nome do povo, né? De Deus, ela faz uma distinção sempre, nações, Israel, igreja, ela dá nome de países específicos que estarão envolvidos em situações no tempo do fim. Isso está escrito no livro dos profetas do Antigo Testamento. As pessoas elas têm que inventar, têm que colocar a Coreia do Norte lá, têm que colocar não sei o que lá, tudo, elas têm que colocar nomes lá que elas acham pela cabeça delas, sem nenhum embasamento bíblico, sendo que está tudo escrito lá na Bíblia, né? A Bíblia ela fala de eventos de nações contra nações, mas ela fala quais nações que vão entrar em conflito. A Bíblia fala. É porque as pessoas elas não gostam de se aprofundar no conhecimento bíblico, elas não gostam de ler, elas gostam de coisas prontas e de correr atrás de pessoas que estão trazendo sensacionalismo, né, que estão sendo pessoas aí que estão sendo vistas e tudo mais, e elas procuram coisas mastigadas, elas não vão adentro aonde que está escrito na Bíblia, realmente. Então é isso, o problema. Então, como eu disse, aqui, no livro de Daniel, ele está falando a respeito, então, de um templo que já estava derrubado na época de Nabucodonosor, mas Deus estava mostrando para Daniel que o anticristo ele viria no final dos tempos e ele derrubaria o templo, mas o templo já estava derrubado. O que acontece? Há uma construção do templo quando o povo volta para Jerusalém, para Israel, do cativeiro babilônico. Eles constroem o templo de Neemias, né? Tem que contar isso aqui tudo de novo. E vem então a profanação na época de Antíoco Epifânio, né? Tem toda uma história aí que está escrita no livro de Macabeus, e esse daqui é muito fácil de acessar, de ter acesso, né? Inclusive até em áudio no YouTube deste livro. E
a Bíblia ela fala também de que Cristo, ele está dizendo, olha, tá vendo? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado deste templo aqui que eu estou. Ele estava falando ali naquela época, daquele templo, cuja pergunta dos discípulos estava se referindo àquele templo. Ele está falando então de que aquele templo seria derrubado. E então também ele está falando de que quando virdes o abominável no lugar santo. Qual que é o lugar santo? O lugar santo é a pedra que os judeus eles, né, fizeram uma filosofia muito grande ali para se referir de que tem uma pedra, né, que ficava num lugar santo e que a partir dessa pedra foi construído o mundo e a partir disso daí virou um misticismo ali ao redor daquela pedra ali, né, como se aquela pedra fosse o ponto do qual Deus ele criou a terra e a partir de então Deus ele criou o universo tudo através daquela pedra, né? Aí eles vai falar que a pedra que foi sacrificado realmente lá a Isaac, né, no, no Monte Moriá, do qual também a pedra que Jacó dormiu, né, colocou a cabeça e teve aquele sonho daquela grande escada, que ele via anjos subindo e descendo, e também da onde que é a pedra do qual seria, né, a Beit El, né, a casa de Deus naquele lugar, naquela região. De fato, tem algo histórico, né, que pode ser aplicável aí de certa forma. Porém, quando a Bíblia fala de lugar santo, ela está dando um lugar específico, ela está dando justamente o lugar que era de uma das compartições de dentro do templo, que tinha o átrio exterior, tinha o lugar santo e o lugar santo dos santos. Então, tem um lugar santíssimo, um lugar sagrado, né, que esse lugar ele é consagrado, entende? Então, quando esse lugar ele está consagrado, ele está separado para Deus, existe todo um, eu não vou nem chamar de ritual, né? Existe toda uma cerimônia, existe toda uma situação para consagrar aquele lugar, né? E isso é bíblico, né? Para que aquele lugar, aquela região ali, ela esteja separada para o sagrado, para o santo, para Deus. Então, a partir daí que Jesus Cristo está a dizer, olha, tá vendo esse templo? Esse templo aqui ele vai ser derrubado, não vai ficar pedra sobre pedra que não fique aqui neste lugar. Mas ele também está dizendo que quando virdes o abominável, que traz desolação, estar no lugar santo, quem estiver na Judeia fuja, né, para os montes. Então ele está falando a respeito de uma perseguição lá, quando estiver o abominável da desolação, a quem se referiu Daniel. Então ele está falando novamente de um lugar específico, que é o lugar santo, que não é a pedra, é um lugar do qual é de uma das compartições do templo e que é um lugar que realmente foi santificado, ele foi separado, ele foi consagrado. Agora esse lugar ele está profanado. Então não há nenhuma aceitação, até mesmo de algum culto a Deus, por mais, entre aspas, ignorante que seja, né, falto de conhecimento, que seja o povo de Israel no momento, né, oferecendo sacrifícios ao Senhor, físicos e tudo mais. Todavia, a Bíblia fala que eles têm muito zelo, mas não têm entendimento, eles têm muito zelo a Deus. Então, no livro de Romanos, capítulo de número 9, 10 e 11 falam a respeito, né, dessa promessa que Deus ele tem com o povo de Israel e que nós temos que ter, né, essa abnegação diante de Deus, essa humildade diante de Deus e não nos compararmos com o povo judeu jamais, né? Porque Deus ele pode simplesmente arrancar nós e enxertar o povo judeu no nosso lugar, simplesmente na hora que ele quiser. Então, a Bíblia ela está falando que este templo físico de Jerusalém, ele então, de alguma forma, ele vai ser construído no futuro. Agora, não cabe a nós, no momento, julgar. Porque pode acontecer isso, porque pode acontecer aquilo. Se a Bíblia falou, está falado. E outra coisa, 2 Tessalonicenses capítulo de número 2, fala que a este Níquel, que, que vem segundo a eficácia, ele aparece, né, a vinda dele segundo a eficácia de Satanás, todo o poder e prodígio da mentira para enganar, né, do qual também adentra, né, no lugar, né, no santuário de Deus, né, se colocando, né, como Deus, né, e exigindo culto, tudo mais. Aqui ele está falando do santuário de Deus em Jerusalém. Na época que Paulo escreve isso, o santuário de Deus ele estava de pé, o templo naquela época. Por mais que alguém venha e diga porque nós somos o templo de Deus, não. A Bíblia está falando no plural. Nós é um conjunto, não é a pessoa separada que ela é um templo e a outra é outro templo e a outra é outro templo. Não. É a unidade do corpo de Cristo, a unidade do corpo mítico, né? Do corpo espiritual de Cristo, é a morada do Espírito de Deus.
né? Não é que eu sou um templo e Deus então só habita no meu espírito, né? Só habita no meu templo. Aí as pessoas pensam que por isso que existe um monte de igreja, né? Porque também como nós somos a igreja de Cristo, nós somos um templo, e elas fazem uma bagunça com a interpretação bíblica terrível, né? Quando a Bíblia está falando a respeito de um conjunto, nós somos, né, o templo de Deus, é nós, é todos nós juntos, né? A unidade do corpo mítico de Cristo, né? Todos nós juntos formamos um corpo, que é chamado corpo de Cristo, o qual é o templo de Deus, a morada de Deus. Mas ele está falando a respeito deste tempo, que é um tempo de economia, chamado de dispensação da graça de Deus. Isso está escrito nas cartas de Paulo. Existe isso, por mais que as pessoas digam que não existe também dispensações, que existe um preconceito, né, entre aquelas pessoas que dizem que não existem dispensações. Você negar que existem dispensações, então você nega, né, que Deus, ele, vamos assim dizer, Deus, ele age totalmente igual em todas as formas e épocas, com todo mundo, né? Não é verdade. Se você concorda comigo que Deus age da mesma forma que ele agia com Adão e Eva quando estava no jardim, e ele age da mesma forma com Eva e Adão, da mesma forma que eles, ao pecarem, estão fora do jardim, e que Deus ele age da mesma forma, então, com todos os habitantes da terra antes do dilúvio, e que Deus ele age da mesma forma com todos os povos que vieram a partir de Noé, né, da aliança que Deus ele tem com Noé, com seus descendentes, com Abraão e a sua descendência, né, a partir de Moisés, da lei de Deus. Se você me disser que Deus ele sempre está agindo da mesma forma como ele age em todos esses períodos, inclusive até mesmo nessa época do tempo da graça, do qual a Bíblia fala que no tempo da lei, né, bastava a pessoa cometer um tipo de pecado para a morte e ela era instantaneamente levada para a morte. Se você me disser que não existe uma forma de tratamento diferenciado de Deus conforme os tempos e eras determinadas por Deus, e você disser que isso aqui não é um tempo de economia, como está escrito lá, dispensação, um tempo em que Deus ele separa tempos para agir de forma diferente, como por exemplo no Antigo Testamento, quando nós não éramos corpo, morada do Espírito de Deus, que era necessário vir primeiro Cristo para derramar um sangue, o seu sangue santo, puro, para comprar o corpo do homem e fazer dele então morada de Deus, porque no Antigo Testamento não havia morada de Deus, o Espírito de Deus descia sobre alguém, executava uma tarefa e saía, ficava pairando sobre a pessoa. Não tinha uma morada de Deus no Antigo Testamento para com os servos de Deus. É por isso que tinha que ter o ungido, tinha que ter alguém que era um sacerdote, um profeta, um rei, que executava algo da parte de Deus. Ali o Espírito de Deus vinha sobre eles, ele fazia então uma tarefa, algo, uma ação era executada da parte de Deus para com aquela pessoa, mas aquela pessoa ela não era uma morada da parte de Deus. Então, em tudo isso nós vemos que há sim dispensações, assim épocas de economia do tempo de Deus, que Deus ele então separa. Tempos e tempos Deus ele age diferente com o homem sobre a face da terra. E nós temos que conhecer isso. Então, quando a Bíblia fala a respeito desse tempo de grande tribulação, é um outro tempo da dispensação de Deus. É um tempo que o tempo dos gentios cessou. O tempo dos gentios se encerrou. E agora Deus voltou a tratar novamente com o povo de Israel e com as nações da terra, o qual é chamado de o tempo da ira de Deus. Isso está escrito no Antigo Testamento chamado de o dia, o grande e terrível dia do Senhor, que não é um dia de 24 horas, é um período extenso, que vai depois do arrebatamento, depois dos 7 anos, inclusive também, depois do milênio de Cristo, dos 1000 anos, até o dia de Deus, do qual Deus ele vai, então, depois do reinado de Cristo aqui na terra, né, depois das ressurreições, inclusive da ressurreição, né, que é a segunda, para o dia do juízo final, ele vai desfazer o universo, né, o qual é chamado nas cartas de Pedro de o dia de Deus. Então, a Bíblia ela fala de este dia do Senhor, que é um tempo que Deus ele trata diferente com os seres humanos sobre a face da terra. Quando vemos 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, quando Paulo ele estava ainda ali, e aos de Tessalônica, né, ele escreve, e ele fala o quê? Olha, vai vir aí o homem do pecado, o iníquo, o filho da perdição, o qual ele se levanta contra tudo que se chama Deus, né, ou que é de Deus, ou que é objeto de culto, ao ponto de adentrar no santuário de Deus, né, ostentando-se por Deus, né, se fazendo como Deus, exigindo culto e adoração.
Então ele está falando daquele templo, daquele santuário daquela época, que estava de pé, né? Que também já estava sendo profetizada, era uma profecia que está a caminho, desde a época de Daniel, né? Jesus, ele ressaltou essa profecia, né? Quando aquele templo ele é derrubado para cumprir a profecia de Jesus Cristo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, a profecia de Daniel continua ali falando a respeito do mesmo templo, que vai ter ali os sacrifícios, que era feito no lugar santo, e que o anticristo ele vai adentrar no lugar santo. Ele está falando ali no capítulo de número 7, 8, 9, 11 e 12, e livro de Mateus, capítulo de número 24, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, e vai chegar no livro de Apocalipse, no capítulo de número 11, quando vem o varão, né, com um caniço de medir para João, e ele vem e ele diz, vem, né, dispõe-te, levanta, mede o santuário de Deus, né, mas deixa à parte o átrio exterior, porque foi dado a ele os gentios pisar, até que o tempo dos gentios se completem. Então ele está falando que é necessário que ele meça aquele templo, por quê? Porque as medidas daquele templo não vão bater com o que está escrito no livro de Ezequiel, no capítulo de número 40, do terceiro templo. Então ele está falando que realmente vai ter um templo. Apocalipse de número 11, vai ter um templo onde que os gentios eles vão estar no átrio, no lugar exterior, adorando a Deus. Eles vão estar ali adorando a Deus. E o homem, varão, que está com caniço, ele vem para João e ele fala, venha, se disponha, meça este lugar. Por quê? Porque existe já uma medida estabelecida. E essa medida, ela não vai ser a mesma medida do templo que vão fazer agora com o templo que vai ser construído. E que lá na frente o anticristo ele vai entrar nesse templo, né? Por quê? Porque o povo de Israel, eles têm zelo das coisas de Deus. Porém, eles fazem sem entendimento. Então eles não estão culpados diante de Deus por não ter conhecimento suficiente, porque Deus também não revelou para eles a salvação ainda na mente deles, no espírito deles, para que eles aceitem a pessoa do Cristo real e verdadeiro, que é Jesus. Quando isto acontecer no livro de Apocalipse, conforme existem vários versículos, várias partes do Antigo Testamento, do Novo Testamento também, eles vão se voltar para Deus, conforme Jesus Cristo mesmo disse, não me vereis até aquele dia em que dirás, bendito és tu, Senhor Jesus, que vem em nome do Eterno, que vem em nome do Senhor. Ou seja, reconhecendo Ele. É por isso que está escrito no livro de Zacarias, né? E olharão para mim a quem transpassaram, né? E lamentarão. Isso é quando dentro da tribulação, dentro da grande tribulação, né? Israel estiver em apuros e então for derramado o espírito de graça e súplica, né? Sobre o povo de Israel, sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, né? Então eles vão passar a olhar para Deus de fato, de verdade, e vão ver que eles então cometeram um grande erro, né? Ao rejeitarem o Cristo, eles vão ali, durante aqueles anos de tribulação, começarem a rever os seus conceitos e se arrepender dentro da grande tribulação. Isso aqui não é um evento em que eles só vão se arrepender quando eles virem Jesus vindo dos céus. Eles vão de fato se arrepender e se converter, né? E eles vão ter ali o perdão dos seus pecados, né? E muitos deles, inclusive, também vão ser mártires. Isso está escrito no livro do Apocalipse e também no livro de Zacarias, capítulo de número 11, capítulo de número 13, versículo de número 8, né? Que fala a respeito de 2/3, né, de Israel, da terra, que vai morrer nessa época, né? E que ainda o restante, o que sobrar, 1/3, ainda vai passar pelo fogo da provação, como se passa o crisol a prata no crisol, né? Como se passa o ouro no fogo, né? E então ainda o restante que sobrar, como está escrito no livro de Romanos, capítulo de número 11, né? Embora o número dos filhos de Israel sejam inumeráveis, incontáveis, como as estrelas do céu e como a areia da terra, está escrito que somente o restante, somente o que sobrar vai ser salvo. Então está escrito todo o Israel será salvo, ou seja, somente o restante desse 1/3 que vai sobrar vai ser salvo, ou seja, uma salvação coletiva da nação, porque Cristo ele vem então no Armagedon, né? E ele vai então arrebatar, mas não transformar. Ele vai arrebatar, conforme está escrito no livro de Mateus, capítulo de número 24. Ele vai arrebatar os escolhidos, que não é a igreja, é o povo judeu que foi escolhido, que estão nos 4 cantos do mundo, que é o povo de Israel, o povo judeu,
né? Ele vai restaurar essas tribos perdidas, inclusive, pessoas que pertencem às tribos de Israel que estão nos 4 cantos da terra, conforme está escrito no livro de Isaías. Então uma grande trombeta será tocada, né? E vós que fois desterrados para a terra da Assíria, né? Além dos rios, né? E os confins da terra, né? Em Samaria, em todos os confins da terra, vós sereis reunidos ao toque desta trombeta, né? Ou seja, eles vão ser reunidos, eles vão ser ajuntados e não transformados, arrebatados. É destes e dos sobreviventes também do julgamento das nações, em Mateus 25, que está escrito que quando vier, né, o Senhor com os anjos da sua glória, né, então serão postos tronos para julgar, né, as 12 tribos de Israel, e também as nações se ajuntarão perante ele, como se junta, né, os bodes e as ovelhas, né, e ele vai colocar à parte os bodes e vai colocar a outra parte, à direita, as ovelhas. E ele vai dizer àqueles que estão à sua direita, bendito, né, de meu pai possuía o reino por herança desde antes da fundação do mundo. E ele está falando isso por quê? Porque me destes de comer, tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Estava nu e me vestisse, estava preso e fosse me visitar. Né? Então, ele está falando aqui do povo que ajudou o povo de Deus na tribulação. E que eles vão entrar fisicamente pelo julgamento das nações dentro do reino de Cristo físico, milenar aqui na terra, quando ele vir. Isso a igreja já foi arrebatada. Nisso a igreja já foi arrebatada. O versículo que prova de que o arrebatamento ele não é o mesmo evento da segunda vinda física à terra, porque arrebatamento não é vinda à terra, é vinda às nuvens para a igreja. O arrebatamento que prova que o arrebatamento não é o mesmo advento da segunda vinda à terra de Cristo está no livro de, anota aí, Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 36. Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 36. Ali ele está falando que após as bodas, Cristo ele está falando, olha, seja vigilante. Ele está falando, após o arrebatamento, as bodas, ele está falando, sejam vigilantes vocês que me servem, vocês que são os meus mordomos que estão na terra depois do arrebatamento. Ele está falando isso. Qualquer pessoa, uma criança lendo, ela vai entender isto. Ele está falando, ó, seja então, pois, vigilantes, né, os servos mordomos a quem o Senhor confiou, né, o serviço, o trabalho e tudo mais, para que quando o Senhor vier, né, das bodas, ou seja, do arrebatamento, vós estejais também prontos para que possam se assentar juntamente com ele à mesa. Ele está falando aqui da ceia das bodas do Cordeiro, ou seja, da festa, que é ali a festa no reino milenar, né, dos 1000 anos de Cristo aqui na Terra. Então ele está falando de um julgamento das nações em que os convidados destas bodas, a qual a igreja de Cristo está convidando desde os céus, né, no arrebatamento após a grande tribulação, que o pessoal inventou, está escrito em Apocalipse 19, a igreja já está no céu diante do trono. Ela está no céu diante do trono e já está galardoada. Ela é chamada de esposa no livro original grego, nos originais gregos, qualquer pessoa pode ir lá e pesquisar, que ela já não é mais chamada de noiva, ela agora é chamada de esposa, ela está no céu galardoada com vestes finíssimas, linho fino, puro e resplandecente, que são as justiças dos santos, ou seja, ela foi galardoada no céu, passou pelo Bema, o que é chamado de o tribunal de Cristo, já passou pelo Bema, ela já estava lá no céu, agora ela está voltando. Quando ela está voltando, ela então começa a glorificar e adorar a Deus, e ela começa então a dizer o quê? Bem-vindos, bem-aventurados, né? Muito felizardos são aqueles que são convidados a bodas do Cordeiro, a festa das bodas do Cordeiro, né? A ceia das bodas do Cordeiro, a mesa desta festa que vai acontecer agora na terra, porque Cristo em Apocalipse 19 ele está agora voltando com a igreja já galardoada desde os céus, que já passou no tribunal de Cristo, que já foi até diante do trono de Deus, estava lá diante do trono de Deus no céu. Então, o arrebatamento ele é antes da grande tribulação. Lucas capítulo de número 12, versículo de número 36, é a prova disso, de que ali o Senhor ele está falando, olha, estejam vigilantes. Por quê? Porque assim também como um Senhor ele vai para as bodas e ele volta, ele quer que tudo esteja ok, certo? Para que vocês então também possam fazer parte da mesa, né? Ou seja, vocês estejam aqui servindo a Deus, fazendo o máximo que vocês podem fazer, servindo a Deus bem, para que quando ele volte do arrebatamento,
vocês não sejam encontrados em falta. Por quê? Porque vai ter o julgamento das nações. E nesse julgamento das nações em que ele vai separar ovelhas de bodes, ele vai separar, né? Então, esta passagem também de Mateus capítulo de número 25, que fala das 5 virgens prudentes, não está falando da igreja, está falando da casa de Israel. Livro de Amós, capítulo de número 4, capítulo de número 5. Vai falar a respeito, né? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, né? A virgem de Israel caiu, da cidade da qual tinha 1000, caiu para 100, da cidade da qual tinha 100, caiu para 10, para a casa de Israel. Ele está falando a respeito das virgens de Israel. Mateus capítulo de número 25, ele está falando do remanescente que sobra, né, que estava dormindo até então, mas que ainda tem um azeite e está dentro da grande tribulação. Quando chega na hora da meia-noite, elas que vão de encontro ao Senhor, o noivo. E nos escritos em aramaico do Novo Testamento fala e da noiva. Por quê? Porque o noivo está com a noiva já. Ele não vai se casar com as 5 damas, com as 5 virgens, né? Ele é monogâmico, o noivo. Cristo, ele é marido de uma só esposa, ele tem uma noiva. Ele já está casado com uma noiva. Porém, ele vai ali falar a respeito da vigilância para com estas 5 virgens prudentes, que elas estão indo então de encontro com o noivo. Como assim? Elas estão indo de encontro com o noivo. É o mesmo que está escrito no livro de Amós. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Não é o Senhor que está vindo de encontro a elas, mas elas que estão indo de encontro a eles. Por quê? Porque elas estão na grande tribulação e elas estão agora sendo seladas, elas estão agora buscando, né, a converter com o evangelho do reino, que é diferente do evangelho atual, que é o evangelho da graça. Elas estão pregando com muito poder, né? E muito juízo está acontecendo na terra devido também às 2 testemunhas. Elas estão sendo mártires, porque no capítulo de número 7 fala também do capítulo de número 14 de Apocalipse. Número 14, capítulo de Apocalipse, fala dos 144 mil de novo. Os judeus, os israelitas de todas as tribos de Israel, que estão martirizados. Eles agora estão com o Cordeiro no Monte Sião, que não é físico aqui na terra, que é o Monte Sião com o Cordeiro. Por quê? Porque eles morreram, eles foram de encontro ao Senhor. É por isso que no livro de Apocalipse, capítulo número 7, está falando lá o ancião, né, que vem até João, e João lhe pergunta, olha, quem são estes, né, que estão aqui com as suas vestes brancas e tudo mais. E ele viu povos, tribos, línguas e nações. Ele viu um monte de gente após o que? O selamento daqueles 144 mil israelitas. Então, daquele trabalho daqueles 144 mil israelitas, surge então uma grande multidão, povos, tribos, línguas e nações. Pessoas de todas as nações, que não é a igreja, mas só que eles entram no céu, eles estão chegando de grande tribulação. É o que está escrito no capítulo 7 de Apocalipse, quando o ancião ele diz, estes estão vindo de grande tribulação. É os que estão se achegando, ou seja, existe uma separação do corpo de Cristo que já foi formado, do tempo agora restante para os gentios, e também agora do tratamento de Deus para com o povo de Israel. Existem 3 povos diferentes. No quesito da salvação, no tempo de Cristo, agora, a igreja não tem distinção para a salvação do judeu para com o gentil. Mas, quando se trata das profecias que Deus ainda tem para com o povo de Israel, fisicamente, ele vai cumprir. Assim como ele está cumprindo. Trouxe Israel novamente à sua terra, né? Tudo o que é referido à terra de Israel, os desertos florescer, tudo já estava escrito. Está escrito no livro de Isaías. E tantas outras profecias mais, né? Os ermos, desertos também, né, trarão os seus mananciais, né, água surgindo do deserto e diversas outras profecias que vão se cumprindo nesse período messiânico até Cristo de fato vir. Então, existe uma grande incongruência, né, com algumas teologias, né, com a teologia que fala a respeito do arrebatamento sendo a segunda vinda de Cristo, né, do arrebatamento sendo a vinda à terra, né, no final da grande tribulação. E Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 36, fala disso, de uma boda acontecendo e o Senhor voltando depois dessas bodas novamente. Ele fala de 2 eventos. Então, é isso. A Apocalipse, capítulo de número 11, fala de um templo do qual não tem as mesmas medidas do templo de Ezequiel, capítulo de número 40, a seguir, até o final do livro de Ezequiel, que fala de um templo que vai ser construído, que não é o mesmo templo de Apocalipse de número 11, né?
E é por isso que o varão chega com ele e fala: mede este templo. Por quê? Porque as medidas elas não são as mesmas. Mas que Cristo, quando ele vir no final da grande tribulação, ele vai trazer, né, com o poder dele, vai construir o templo, né, de Jerusalém. Capítulo de número 40 a seguir de Ezequiel. Amém? Espero que tenha sanado algumas dúvidas. E é isso. De fato, haverá uma, eu falo reconstrução do templo como se fosse reconstruído, mas realmente, porque o primeiro já foi construído, o segundo foi construído, e agora o terceiro será construído, ou seja, haverá uma reconstrução novamente, né, do templo de Jerusalém. E isso é o que está escrito na Bíblia, porque vai se cumprir com o passar dos tempos, vai se cumprir o que está escrito ali por Daniel, por Jesus e por Paulo, e também por João em Apocalipse. Deus abençoe.